Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai mergulhar nesse impasse naval gigantesco entre Estados Unidos e Irã. O que começou ali quietinho como uma disputa regional acabou explodindo e virando uma baita crise global. Olha, transformar uma briga regional num risco para a energia do planeta inteiro não é pouca coisa. A gente não está mais falando de um atritozinho contido ali perto do Golfo, sabe? O negócio escalou e transbordou de vez para as águas abertas do Mar Arábico. E por que isso dá calafrios no mundo todo? Porque em mar aberto o jogo é completamente outro. A área para vigiar é imensa, a chance de dar algum tropeço acidental é gigante, e isso atinge em cheio a estabilidade de energia global. Uma faísca no Mar Arábico viaja rápido e atinge a bomba de gasolina do mundo inteiro. E como a gente chegou nesse ponto? Basicamente através de uma estratégia de bloqueio. Uma manobra militar agressiva mesmo, feita sob medida para asfixiar o oponente. Para ter ideia da escala da coisa, estamos falando de mais de 10 mil militares americanos mobilizados. 10 mil. Não é só botar meia dúzia de barcos na água. É literalmente uma cidade flutuante focada em um único objetivo. Tem uma dúzia de navios de guerra super avançados, destrói eles imensos e centenas de aeronaves voando o tempo todo. Imagina a logística, né? Alimentar, armar e manter essa galera toda operacional no meio do oceano, longe de casa. Isso mostra que não é só para marcar presença, é uma demonstração de força massiva, criando uma verdadeira parede de aço no mar. E o alvo principal dessa parede de aço, interromper, na marra, o fluxo de 1,5 a 2 milhões de barris de petróleo todo santo dia. É muito petróleo sumindo do mercado num piscar de olhos. A ideia aqui é causar um aperto financeiro tão drástico na infraestrutura de energia do Irã que a economia do país entre em um colapso induzido. A lógica em Washington é até simples. Sem vender petróleo, falta dinheiro para o programa nuclear. Sem dinheiro, o país é forçado a recuar e aceitar os termos americanos em uma mesa de negociação. Só que na prática, a história complica. Para fazer isso funcionar, eles têm que caçar a famosa frota fantasma. Afinal, o Irã não despacha petróleo com um letreiro luminoso gigante avisando. Eles usam uma rede super complexa e clandestina de navios-tanque. Os caras desligam os rastreadores, mudam os registros e chegam a pintar um nome novo no casco no meio do mar mesmo. Tudo para driblar sanções. Vira um jogo de gato e rato nas águas abertas do Mar Arábico. A Marinha dos Estados Unidos está patrulhando intensamente e a regra não perdoa. Não importa a bandeira que o navio esteja usando, se achar em ligação com o Irã, a carga bloqueada. Aí vem a pergunta, por que um bloqueio naval gigantesco e não logo um bombardeio direto nas instalações? Bom, a resposta é pura precisão geopolítica e burocracia legal. Um bloqueio sufoca o dinheiro do adversário aos pouquinhos, evitando o caos de uma guerra total que um bombardeio com certeza ia desencadear. Além disso, tem um detalhe esperto. O bloqueio dribla a Lei de Poderes de Guerra americana, que exige a aprovação do Congresso depois de 60 dias de campanha militar. Como o bloqueio não aciona esse gatilho, a pressão rola solta por tempo indeterminado, sem dor de cabeça política interna. Aliás, galera, deixa um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. E vamos entender o peso real disso tudo lá na ponta. Vamos falar desse sufocamento econômico. Imagina arrancar a principal fonte de renda de uma nação inteira do dia para a noite. O resultado é um baita efeito dominó de desastres logísticos. Com as exportações lá embaixo desde abril, o petróleo que continua saindo do chão simplesmente não tem para onde ir. É uma tensão absurda. Os tanques de armazenamento gigantes em terra firme estão estourando, operando no limite máximo. Uma faísca ali e o desastre é incalculável. Sem ter onde guardar, o jeito é bombear tudo para navios-tanques imensos ancorados na costa. É quilômetro após quilômetro de armazenamento flutuante, super vulnerável, perdendo centenas de milhões de dólares em receita todo santo dia. E aí é que a gente percebe o impacto no jogo de poder interno. Esse dinheiro não é só número no Banco Central do Irã. São esses bilhões que bancam as operações militares na região e, o mais crítico, que garantem os subsídios de alimentos e combustíveis para a própria população. Cortou isso, o governo não consegue mais segurar os preços nas prateleiras e nos postos de gasolina. Mexer no bolso, assim, é passagem só de ida para descontentamento em massa, greve e revolta popular. A estratégia americana bate justamente na tentativa de quebrar essa coesão do país, forçando eles a lidar com o caos doméstico. Mas o Irã não ficou de braços cruzados, né? Pelo contrário, eles responderam na mesma moeda, inaugurando a sua própria retaliação assimétrica. Pensa bem, como um país debaixo de sanções pesadas encara a maior marinha convencional do mundo?
com a famosa frota de mosquitos. Essa é a carta na manga da Guarda Revolucionária Iraniana. Esquece aqueles navios enormes. Pensa em verdadeiros enxames de lanchas pequenas, absurdamente rápidas e armadas até os dentes. Quando dezenas desses barquinhos cercam um destroyer americano de bilhões de dólares, a parada fica equilibrada de um jeito bem perigoso. É a assimetria na veia, usar velocidade implacável e número massivo para enlouquecer uma força gigante que não foi projetada para lidar com alvos tão ágeis. O resultado imediato dessa intimidação é que o Estreito de Hormuz está praticamente asfixiado, incrivelmente arriscado para o trânsito comercial, e a gravidade disso é monstruosa. O Estreito não é qualquer canal, é um dos gargalos mais vitais do mundo. Cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta diariamente passa por aquele pequeno trecho de água. Quando o Irã captura navios petroleiros comerciais ali, dando a desculpa de violação de segurança, não estão só cutucando os Estados Unidos. Eles estão mandando um recado claro de que eles têm a chave do disjuntor de energia de vários continentes. E a tática deles vai muito além daquele gargalo original. O plano agora é expandir e muito a área de ameaça. Começa sufocando o Estreito de Hormuz, claro. Mas agora eles estão empurrando ativamente essas interceptações lá para fora, para as águas profundas do Mar Arábico, onde a patrulha vira um pesadelo logístico. E o passo mais audacioso, levar essa ameaça para o Mar Vermelho também, usando grupos aliados, tipo os Houthis no Iêmen, que controlam outra via essencial de navios de carga. É um plano super coordenado para fazer de um bloqueio local uma dor de cabeça gigantesca para o comércio global. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. No fim das contas, tudo isso se baseia em assimetria e improviso constante. O Irã tem plena consciência de que numa batalha tradicional, navio contra navio, eles não teriam chance. Mas usando essa guerrilha naval, eles bagunçam todo o cenário. Imagina o peso psicológico insano em cima das tripulações americanas. Os caras estão operando equipamentos milionários, no meio do escuro, 24 horas por dia, sob a tensão aterrorizante de que um drone modificado ou uma lancha veloz pode surgir do nada. Esse estado de alerta máximo, ininterrupto, drena as tropas, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Com essas duas superpotências travando um cabo de guerra brutal nas rotas marítimas mais essenciais, a consequência direta cai como uma bomba, um choque gigantesco no comércio global. O resultado prático disso na nossa vida? O barril de petróleo disparou sem freio, batendo a loucura dos $120. E olha, isso não é só um númerozinho piscando na tela de um investidor. É uma realidade econômica cruel que escorre direto para o nosso dia a dia. Quando o barril bate 120, o preço do diesel explode. Se o diesel fica caro, o frete dos caminhões dispara. De repente, a comida no mercado pesa mais. As passagens sobem, encher o tanque vira um pesadelo e a inflação global entra em espiral. Tudo porque navios de carga não conseguem navegar livremente do outro lado do mundo. Resumindo esse duelo, de um lado a gente tem o domínio convencional dos Estados Unidos, aplicando aquele peso tecnológico e bélico absurdo para tentar um estrangulamento econômico. O alvo dele está focado em destruir a indústria de petróleo do Irã. Do outro lado vem o Irã com pura guerra assimétrica. Eles não querem vencer os Estados Unidos no mar. O objetivo é a interrupção marítima geral, focando nas rotas de comércio global. É literalmente o peso da tecnologia contra a agilidade caótica, duas forças se paralisando enquanto a cadeia de suprimentos mundial é quem acaba sangrando. Então, perante esse tabuleiro travado e extremamente perigoso, o que a gente pode esperar para o futuro desse impasse? No lado da diplomacia, a coisa infelizmente se arrasta a passos bem lentos. As negociações estão rolando sobre a mediação de Omã e do Paquistão. E eles fazem essa ponte porque tem um posicionamento estratégico único ali, que permite conversar tanto com os americanos quanto com os iranianos com um pingo de confiança mútua. Só que tem uma barreira monumental aí. O Irã impôs a sua condição inegociável. Eles só param de abordar navios e reabrem as vias de Hormuz se, e somente se, os americanos acabarem imediatamente com o bloqueio. Não tem meio termo para eles. A essência desse jogo de paciência é o cálculo super frio dos iranianos para desgastar o adversário e forçar concessões a longo prazo. Reflita sobre o custo. Manter uma frota gigantesca dos Estados Unidos ali, com dezenas de navios e caças queimando combustível sem parar, tem uma fatura diária na casa das dezenas de milhões de dólares. É muito caro. Em contrapartida, as pequenas lanchas iranianas custam quase nada. A aposta profunda de Teherã é justamente nessa ferida financeira. Eles acreditam que podem sangrar o tesouro americano e exaurir a vontade política até que o custo financeiro do bloqueio se torne insustentável. Diante de todas essas tensões borbulhando, pressões econômicas esmagadoras e táticas navais brincando com o perigo a cada dia, será que a diplomacia vai ter força para achar uma saída segura?
Ou a gente está acompanhando os primeiros tremores incontroláveis de um embate que vai incendiar o Oriente Médio inteiro num conflito armado gigante? Fica aí o questionamento. Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!